Eu sou psicóloga e terapeuta sexual Paula Espíndola. E nessa palestra de hoje eu vou falar sobre o relacionamento familiar. E pensando nesse tema, já está disponível o novo e-book lá na Hotmart. O link está na descrição do vídeo do YouTube. Você sabia que eu faço atendimentos presenciais em São Paulo e online pelo mundo inteiro? Isto mesmo. Está com algum conflito familiar? Eu também faço terapia familiar. Ah, não, Paula, mas a minha família não quer. Então faça individual. Assim, você se ajudando, fica mais fácil de você conseguir resolver esses conflitos. Para todos os atendimentos é necessário enviar uma mensagem para mim, para ter um agendamento e o pagamento antecipado. Envie uma mensagem no WhatsApp, 11 98313 2371. Então vamos lá. Palestra de relacionamento familiar número 8. A relacionamento familiar é a relação entre pessoas que possuem um grau de parentesco entre si, ou seja, são ligações existentes entre os elementos de uma estrutura sistêmica. A família é a base para o desenvolvimento social do indivíduo, pois é no ambiente familiar que se desenvolvem as estruturas psíquicas do ser humano, forma a identidade e o amadurecimento emocional da pessoa para enfrentar os desafios da vida. Com uma boa base familiar sólida, fica muito mais fácil você lidar com esses conflitos, que são inevitáveis, porque as pessoas são diferentes, reagem diferentemente nas diversas situações da vida. Mas isso é bom, desafiador, pois todos nós temos o direito de fazer as nossas escolhas. E para isso acontecer, deve-se sempre ir em busca do seu espaço com a sua privacidade, individualidade, almejando a sua autonomia. O relacionamento familiar saudável é o objetivo de qualquer família. A educação familiar transmitida de pais para os filhos é uma missão longa e árdua e fundamental. Os pais têm a missão de transmitir valores, respeito, amor, solidariedade, tranquilidade, estabilidade emocional, tudo que proporcione o bem-estar do indivíduo. Muitos pais questionam se a educação que está sendo transmitida aos filhos está sendo válida e produtiva, já que com o passar do tempo as ideias vão mudando, mas o importante são os valores que são transmitidos aos filhos. Por isso é fundamental o diálogo familiar, onde seus filhos também expõem suas ideias e opiniões e que devem sim ser escutados. É importante quando essa educação familiar dá abertura para que seus filhos posicionem suas ideias e que aprendam a escutar os seus pais, para assim chegar a um consenso e ficar mais fácil lidar com os jovens. Portanto, não importa o que eles irão ouvir por aí, mas o que tem dentro de si, as suas virtudes e os valores. Agora vamos retomar um assunto muito importante, o diálogo familiar. A falta de comunicação para muitos conflitos familiares. O diálogo, ele aproxima as famílias. É fundamental estreitar esses laços com reciprocidade. E quando estamos dispostos a essa abertura, fica muito mais fácil proporcionar esse diálogo familiar e, consequentemente, um maior nível de companheirismo. Esteja aberto para o diálogo com a sua família. E o diálogo com os adolescentes, ele é primordial, mas como falar com os jovens? Aqui, então, vou dar algumas estratégias para isso. Fale da sua história pessoal, conte das suas experiências na adolescência. Isso aproxima os jovens e os deixa mais confiantes para se abrirem. Mantenha sempre o diálogo, mas entre indiretamente para que não ache que você esteja invadindo o seu espaço. Conheça, informe-se sobre os assuntos que o rodeiam e interessa. Isso aumentará o seu repertório para um bom diálogo. Fale francamente, eles sempre querem saber a verdade dos fatos. Admita que você não é capaz de lidar com determinadas situações, afinal você é humano. Questione sobre os seus sentimentos, medos, desejos. Apoie seus planos, mesmo que você ache que não terá futuro. O importante é saber que sempre terá o seu apoio. Utilize sempre o bom humor. Aceite que os adolescentes sempre têm problemas. Isso é um fato, mas não subestime as suas dificuldades, seus problemas e as suas dores. Com essas dicas fica muito mais fácil e prazeroso lidar com os adolescentes. Dê abertura para os jovens falarem, exercite a sua escuta, sem críticas, mas com orientações. Algumas dicas valiosas para uma boa comunicação: seja um bom ouvinte, escute de verdade. Para você demonstrar que está escutando e interessado, fique em silêncio quando o outro estiver falando. Faça pausas antes de falar. Faça o contato visual, olho no olho. Aproxime-se fisicamente da pessoa. Descruze os braços. Faça que sim com a cabeça quando for adequado. Isso faz parte de um diálogo produtivo e assertivo.
conflitos familiares? Sempre sonhamos em ter apenas bons momentos familiares, mas existem obstáculos no decorrer da nossa vida, que geram frustrações, desilusões, e isso tudo temos que tirar proveito para o nosso crescimento pessoal. Algo que gera muitos conflitos são as imposições familiares, pois nada que é imposto ao ser humano são vistos com bons olhos, inclusive até imposições religiosas. A família tem várias missões importantes na vida dos seus filhos e muitos preservam a religiosidade vinda de uma herança familiar. Normalmente é durante a adolescência e o início da vida adulta que tem as suas próprias escolhas e opiniões religiosas, causando várias discussões e divergências familiares. O diálogo familiar, ele cairia muito bem nessa situação, você não acha? Onde cada um expõe suas ideias, opiniões e convicções, havendo respeito acima de tudo. Muitos jovens passam por vários conflitos com seus pais, por não serem ouvidos ou até mesmo compreendidos. As maiores dificuldades nos relacionamentos familiares são excesso de brigas que levam a vários desentendimentos, desrespeito às diferenças individuais, violência doméstica, uso abusivo de álcool e drogas, falta de comunicação, os problemas que nunca são falados ficam ocultos devido a essa falta de diálogo. Volto a frisar que o melhor caminho é sempre o diálogo, pois aproxima a pessoa, porque os problemas mal resolvidos acarretam um distanciamento familiar e até emocional. Lembre-se, não assuma para si as dificuldades dos seus familiares. E como que eu posso encarar esses conflitos, Paula? Respeite e enxergue as diferenças individuais. Não se distancie dos seus familiares. Aplique a resiliência. Aprenda com seus erros para você não se repetir. Mantenha o diálogo e esteja aberto para fala e escuta. Tenha empatia. Aprenda a lidar com os erros dos outros. Não condene a pessoa. Analise o seu erro. Respeite a sua privacidade, autonomia e individualidade. Reconheça o problema. Tente resolver e perceba que as pessoas pensam de formas diferentes. Seja flexível e aberto a rever essa postura. Proporcione uma união familiar e não leve tudo tão a sério. Se estiver difícil, proponha a psicoterapia familiar, que ajuda a família a encontrar um ponto de equilíbrio nessa dinâmica familiar. Pense nisso e reveja a sua postura. Quero ressaltar que o objetivo de qualquer família é um relacionamento familiar saudável. Ao menos deveria ser, não é verdade? Mas como todo relacionamento passa por conflitos, os problemas familiares ocorrem e devem ser enfrentados da melhor maneira possível. E como que eu posso enfrentar então, Paulo, e resolver esses conflitos familiares? Já estou te avisando que não é uma tarefa fácil não, mas ela é muito importante de ser encarada. Então vou te dar algumas dicas. Use sempre a sinceridade e a empatia, que é a capacidade de se colocar no lugar do outro para você ver como se sentiria com determinada situação. Não ache que as atitudes dos outros são sempre com você. Não leve tudo tão a sério. Releve. Reconheça sua parcela de culpa. Tenha um bom senso nas atitudes. Seja tolerante com os outros. Enxergue as suas diferenças individuais e de seus familiares. Respeite a si mesmo e aos demais. Reveja sua postura. Seja mais flexível. Admita seus erros. Encare os problemas. Tente resolvê-los e aprenda a lidar com eles e com os erros dos outros. Use a resiliência, seus erros e não os repitas. Encare as situações de forma mais positiva, olhando sempre para o lado bom. Não se distancie dos seus familiares, eu volto a repetir isso. Proponha e mantenha sempre um diálogo. Em caso de discussão entre o casal, seria fundamental a psicoterapia, para que consigam alinhar essas relações entre os pais e os filhos, pois eles não podem ser prejudicados devido às brigas do casal. Outra maneira muito adequada para estabelecer esses laços familiares é sim a terapia familiar, onde você expõe suas opiniões e os demais aprendem a escutar de coração aberto. E para ter um bom relacionamento familiar, deve-se ter flexibilidade, sinceridade consigo mesmo e com a família, encarar as situações difíceis com mais leveza, ter iniciativa para ajudar os familiares, ter atitudes e palavras carinhosas, saber perdoar e pedir perdão, ter disposição para reverter situações difíceis e recomeçar, buscar o equilíbrio, usar a regra do bom senso, ter respeito e tolerância. Aproxime-se dos seus familiares de forma saudável.
Aprenda a curtir a sua família. No relacionamento familiar, como em qualquer relacionamento, é necessário a gente aprender a ceder, a dosar, para que a gente tenha uma harmonia familiar. Os vínculos afetivos, eles devem ser a base de tudo. E é importante buscar o equilíbrio. Espero que você tenha curtido essa palestra de hoje. Peço para você compartilhar com seus familiares, com seus amigos, tudo para lidar melhor com esses conflitos familiares. Afinal, nessa pandemia, aumentou muitos desses conflitos. Inclusive até terapia de casal, terapia familiar e até individual. A sua família aí não está disposta, seu parceiro ali não está disposto a fazer terapia? Faça você individualmente. Estou à disposição para os atendimentos. É só enviar uma mensagem. Afinal, quem cuida da mente, cuida da vida. Um grande abraço. Tchau, tchau.